Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Kimberly e pra quem me conhece é o mesmo nome, não muda. Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que vocês me fazem muito, principalmente lá no meu Instagram, que é como eu vim parar na Coreia. Atualmente eu não tô na Coreia, mas eu vou voltar daqui a alguns dias, então talvez quando esse vídeo for ao, eu já tô voltando pra Coreia, não sei, mas eu já vou voltar daqui a uns dias. Também vou reservar um espaço no final desse vídeo pra responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Então, talvez a sua pergunta esteja aqui se você respondeu na caixinha, né, que eu deixei lá no meu Instagram, @KimberlyCMTT. Enfim, vamos começar o vídeo de hoje. Gente, já vou me desculpar que eu tô com um problema na garganta. Já tem mais de meses. Quem me acompanha lá no Instagram já vai entender porque eu tô com essa garganta ruim já tem muito tempo e não melhora. Eu já tomei vários remédios, agora ela tá, tipo, doendo muito. Mas eu quis gravar esse vídeo pra, né? Porque eu quis gravar, então eu tô só avisando, né, que talvez eu tô um pouco fanha. Talvez eu vou ficar fungando, então meu ouvido também tá meio ruinzinho. Enfim, mas eu estou aqui pra gravar o vídeo pra vocês, porque eu queria muito falar sobre essa minha ida, né, pra Coreia, como foi e tudo mais. Enfim, vamos lá. Bom, a minha história com a Coreia começou quando eu tinha 16 anos e foi meu primeiro contato, né, com K-pop. Até 2020 eu não tinha muito, assim, contato com a dimensão, não tinha noção, né, da dimensão que era esse mundo do K-pop, mas eu já gostava de Super Junior quando eu tinha 16 anos por causa do 2NE1, que era assim, pra mim. Então, assim, eu era muito obcecada nele. Não era nem no Super Junior, nem gostava, tipo, não era muito fã, sabe? Eu não era fã. Eu só gostava de algumas músicas e acompanhava os MVs por causa do 2NE1, porque eu era apaixonada nele nesse nível aqui. Fazia montagem com a minha cara, enfim. Ai, Jesus. Mas é um processo, confia. Confia no processo. Daí eu tive, né, esse contato e mais pra frente eu fui realmente deixando isso pra lá. Eu fui esquecendo de K-pop, eu ainda gostava, né, de algumas coisas, mas eu não tinha, né, muito contato mesmo com esse universo. Foi só em 2020 que eu realmente comecei a ouvir mais, ouvia bastante Blackpink, ouvia bastante mais grupo feminino, né? E foi em 2020 que eu também conheci o BTS. Já conheci algumas músicas, assim, soltas, mas não conhecia o grupo, né? Não sabia quem era quem e tal. Menina, eu peguei, foi no finalzinho de 2020. Vou pegar pra olhar aqui, entendeu? O que esse pessoal aqui. Pra quê? Eu entrei de cabeça, assim, fiquei obcecada com o BTS. Eu, né, fui realmente via os MVs todos os dias, assistia tudo. Nossa, gente, eu realmente fiquei assim, muito fanática. Inclusive, no meu segundo semestre da faculdade, eu reprovei numa matéria porque eu não conseguia estudar pra prova, eu só queria saber de BTS. Então, eu reprovei nessa matéria, mas depois que eu fiz a prova de recuperação, eu tirei a nota máxima. Então, tá tudo certo, gente. Orgulho no Namjoon. Daí, no comecinho de 2021, eu conheci uma coreana. Foi lá pra fevereiro que eu conheci ela. Ela tava... O nome dela é Siwon. Lembra do Super Junior Choi Siwon? Lembra desse nome, Choi Siwon. Vai ter várias coincidências por causa dele, né, na minha vida. Enfim, conheci a minha primeira amiga coreana, foi a Siwon. A gente é amiga até hoje. Mas eu conheci ela no meu segundo semestre da faculdade. E ela tava fazendo intercâmbio, ela veio da Coreia, dessa faculdade, da Ihwa. Lembra desse nome também? Da Ihwa, então ela veio fazer intercâmbio na minha faculdade, na Áustria. Daí eu já tava imersa a esse mundo, né, de K-pop, não sei o quê. Na minha faculdade tem um programa que... Foi por causa desse programa também que eu me inscrevi na faculdade, que eu quis fazer essa faculdade. Foi 90% por causa desse intercâmbio que eles têm, que é um intercâmbio obrigatório no terceiro semestre da faculdade. Você tem que ir pra algum país estudar em outra faculdade, por um semestre.
Daí eu já tava super empolgada. Eu sabia que eu queria ir pra Ásia, mas não sabia, assim, pra onde eu ia, né? Porque a gente tem que colocar 3 opções. E a faculdade manda a gente pra umas que eles acharem melhor. Então, a minha opção era Coreia. Eu acho que eu coloquei uma faculdade em Nova York, né? Que né, é uma opção muito boa. A minha terceira opção era Tailândia, porque eu também já tava assistindo muito Boy Love. Quem sabe o que é Boy Love. Enfim, então eu coloquei esses 3 países, mas eu queria muito, muito ir pra Coreia, né? Desde o começo eu já tava assim, ai meu Deus, quero ir pra Coreia, mas qualquer um desses países tá bom. Daí o que aconteceu? Eu comecei a virar amiga dessa coreana, a gente começou a conversar sobre isso, e eu fiquei obcecada. Eu falei, eu tenho que ir pra Coreia, eu tenho que ir pra Coreia. E aconteceu que eu me inscrevi pra faculdade Yonsei, que é uma faculdade super renomada, né, lá na Coreia. Ela faz parte das 3 maiores. Só que eles mudaram o regulamento, acho que também foi por causa do Covid e tal, que eles precisavam de mais coisas que a minha faculdade não dava, né? Então meu mundo desabou, aí minha faculdade queria me mandar pra uma faculdade na China, e eu falei, não, eu vou pra Coreia. Essa faculdade que a minha amiga veio era a Ihwa Women's University. Ela falou, Kimberly, aplica, né? Se inscreve pra minha faculdade, que a minha faculdade é muito boa. E é realmente, né, uma das melhores faculdades da Coreia. É uma faculdade só de mulheres, mas pode homem também intercambista, mas não pode homem coreano. Daí eu infernizei a vida da minha faculdade, porque assim, só pode te inscrever 2 alunos por vez, tem que ser na mesma, de vez, sabe? Então, minha faculdade já tinha inscrito alguém do mestrado, não era do meu curso, mas a minha faculdade já tinha inscrito alguém. Então, não fazia sentido eles mandarem outra inscrição, entendeu? Porque já era uma pessoa e tinha que ser as 2 de vez, entendeu? E só o limite eram 2 inscrições. Mas aí, gente, eu atentei a vida da minha faculdade. Eu mandava e-mail todo dia, eu fazia reunião, eu fazia chamada de vídeo, eu falava, gente, pelo amor de Deus, manda minha inscrição pra lá, eu preciso fazer faculdade lá, minha amiga, não sei o que lá, eu falava da minha amiga, né? Eu falava, eu quero muito ir pra essa faculdade. Daí eu infernizei a vida da minha faculdade, até eles cederem. E, gente, no último prazo de inscrição, eles mandaram os meus documentos e me inscreveram pra essa faculdade, pra Ihwa Women's University. E eu tava assim, né? Porque se tudo desse errado, eu ia ter que fazer a minha faculdade no meu intercâmbio num país aqui da Europa. Esse era o último dia para a maioria dos países asiáticos, né, de fazer a inscrição. Então, assim, eu tava muito, assim, confiante que ia dar tudo certo. Eu nunca fui uma pessoa pessimista. Eu falei, eu vou pra Coreia. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou pra Coreia, eu vou pra Coreia, entendeu? Então não tinha como dar errado. E eu recebi a resposta, acho que 2 semanas depois. Eu já tava, assim, na minha cabeça eu já tava arrumando minhas malas, eu já tava fazendo meus planos, eu já tava assistindo tudo sobre a Coreia e eu ia pra Coreia de qualquer jeito. Não tinha essa opção de dar errado. Eu não acreditava que ia dar errado, porque eu já falei pra vocês, né? No meu Instagram eu sempre falei muito sobre isso, que eu manifesto as coisas na minha vida. Então, a minha ida pra Coreia, eu manifestava, entendeu? As coisas que acontecem comigo, eu manifesto muito de dinheiro, de dar certo. Tanto que o meu Instagram, eu comecei em abril e eu falei, vai dar certo. E em maio eu já tava com 35 mil seguidores, deu de quase 0. Enfim, a minha vida, eu sempre coloco as coisas pra dar certo. O meu YouTube também deu certo muito rápido. Porque, assim, não tem como dar errado. Se eu coloquei minha cabeça, se eu coloquei a minha dedicação, se eu acreditei em mim, é tudo que basta, entendeu? Então, se eu acredito, vai dar certo. Porque, não sei, gente, eu tenho uma... Enfim, deu certo, eu fui aprovada, né, na faculdade, porque eu tinha umas notas boas também, porque eu me dediquei muito nos primeiros 2 semestres. Apesar de ter aprovado em uma das matérias, eu fiz a prova de recuperação e eu tirei nota máxima, então é essa nota que conta. Então, eu tinha várias notas muito boas no meu currículo, eu acho que isso influenciou também. Enfim, quando eu consegui, né, essa aprovação, eu comemorei muito com essa minha amiga, né, a Shiwon. E nessa mesma época eu conheci outra amiga coreana, que era amiga da Shiwon, a Yeon. E a gente tava muito empolgada, né? Porque eu ia pra Rio, a gente fez uma festa lá na minha casa, daí elas foram, a gente meio que comemorou e tal. E eu tava muito feliz. E foi, assim, um momento mágico pra mim, porque eu ia pra Coreia, então eu tava mais, assim, submersa possível com esse mundo, né, de Coreia. Eu tava muito, assim, eu não conseguia fazer mais nada, eu só pensava em ir pra Coreia. E eu tava, assim, realmente obcecada. Eu passava 80% do meu dia falando sobre a Coreia, os outros 20% eu torcia pra alguém falar sobre a Coreia pra eu falar mais um pouco. E, gente, eu sei que vocês lembram, né? 2021 ainda tava com
coisa de pandemia muito forte, né? Então, ainda mais em países asiáticos, que eles estavam, assim, muito rigorosos. Foi chegando a época da viagem, eu tive que fazer muitos documentos, eu tive que tirar meu visto, o meu visto de estudante. O meu passaporte italiano me proporcionou agilizar as coisas de uma forma mais rápida, até porque a Itália, eu não sabia disso, mas a Itália e a Coreia têm um acordo, então eu nem precisei para pagar meu visto. Eu usei o dinheiro para comprar um tênis, que era, acho que era 80 euros o valor do visto. Eu fui com o dinheiro, mas chegou lá, ela falou, não, a Itália e a Coreia têm um acordo, então você não precisa pagar o visto. Eu fui lá e comprei um Vans. Tava com muito medo também de questão de amizade, porque, pra quem não sabe, eu sempre achei muito difícil fazer amizade aqui na Áustria, um país que eles são um pouco mais fechados, né? E eu sou brasileira, então eu sempre fui. E o pessoal ficava tipo assim: quem é essa querida que não é querida? Enfim, eu não tenho muitos amigos austríacos, os meus amigos aqui na Áustria são todos estrangeiros, a grande maioria, tipo 80% dos, sei lá, 5 amigos que eu tenho aqui. Enfim, eu sempre achei muito difícil, né, fazer amizades aqui. E eu tava com medo de ser a mesma coisa na Coreia. Então eu entrei no Twitter, eu achei uma brasileira por. Ela tava divulgando alguma coisa que ela vendia de K-pop, não sei. E ela morava na Coreia. Daí eu falei, oi, você mora na Coreia? Eu tô indo pra Coreia e tal. Aí eu mandei mensagem pra ela, ela me colocou num grupo com outras brasileiras que. Algumas delas eu sou amiga até hoje, assim, que sou, tipo, muito amiga. A gente conversa sempre, elas são incríveis. Beijo. Beijo, amigas brasileiras. Essa amiga era a Isa, né? Inclusive. Ah, gente, eu tenho contato com elas até hoje. A Isa também é muito minha amiga, ela tá na Coreia ainda. Algumas voltaram pro Brasil, né? Mas outras ainda estão na Coreia, então eu gosto muito delas. E eu sou muito grata, né, por ter. Por elas terem me ajudado muito no começo, porque na minha primeira saída, já tô me adiantando, né? Mas a primeira vez que eu saí na Coreia foi com 3 brasileiras. Foi a Nath, a Ana e a Nicole. Eu acho que a Isa também tava junto, nós 4, nós 5, né? Então, foi incrível, assim, eu não tava sozinha e eu fiquei muito feliz. E foi isso, gente. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu planejei toda a minha viagem. Na Coreia tinha que fazer uma quarentena de 14 dias. Então eu fui preparada pra isso. Levei bastante miojo. Levei bastante comida instantânea, né? Pra eu comer aqui da Áustria. Coisa que dava pra fazer com água, né? Fervida e tal. Levei muita comida da minha mala. Muita comida e pouca roupa. Daí eu fiquei esses 14 dias de quarentena. E também tive muito contato com as pessoas que também estavam chegando da minha faculdade, que também estavam fazendo quarentena. Inclusive, é uma pergunta que eu vou responder depois sobre moradia. Eu morei com algumas meninas da minha faculdade, que elas também estavam de intercambista. A gente morava, tipo, num prédio que tinha, acho que, 3 andares, e cada andar eram os quartos, né? E no primeiro andar tinha a cozinha, as coisas tudinho e tal. E no último andar tinha um terraço com uma mesa lá pra fazer as coisas, churrasco, sei lá. Mas era muito legal, a gente fazia muitas coisas juntas, né? Eu e essas amigas que a gente morava juntas. E a gente se ajudou também muito, né? Pra conseguir essa moradia e tal. E foi tudo assim. Foi eu e mais 2 meninas que a gente conseguiu. E lá a gente conheceu outras meninas que também estavam fazendo faculdade na IGUA, então. E em outra faculdade também. Foi incrível, a gente fazia muitas coisas juntas. Eu fazia menos coisas junto com ela porque eu fazia muitas coisas com as brasileiras, fazia muitas coisas com outros grupos de pessoas que eu conheci. Gente, eu tenho muito amigo lá na Coreia. Fiz muitas amizades mesmo, foi incrível. Desde o início, assim, desde o meu primeiro dia, eu já tava conversando com várias pessoas. Eu baixei o aplicativo também, conheci várias pessoas, foi nesse aplicativo também que eu conheci o Ion. Conheci um grupo de pessoas que eu sou amiga até hoje, que elas também são muito legais, a gente sai sempre junto, você sempre vê, né? Nos stories eu na balada, são com as amigas que eu conheci graças a esse aplicativo. Então, foi incrível. E assim, não compensa eu falar muito sobre o período de quarentena, porque não é mais assim, né? Já acabou, não tem mais essas coisas. Mas foi bem tranquilo ficar 14 dias, né, trancada, só ficava olhando o mundo lá fora, igual a Rapunzel, né? Mas eu já sabia que eu ia sair. Quando eu saí, foi tipo assim, um sonho se tornando realidade. Eu fiquei muito feliz mesmo. E, gente, foi incrível, assim, desde o primeiro dia. E não achei tão difícil, assim, sabe? Adaptação, as pessoas. Eu achei o processo todo foi incrível pra mim. Eu só tenho a agradecer. Claro que teve algumas coisas que não foram legais, mas em comparação dos anos que eu fiquei aqui na Áustria, que eu morei aqui na Áustria por mais de quase 6 anos, foi um país que me recebeu muito melhor, sabe? Eu me senti muito mais em casa.
na Coreia do que eu me senti aqui na Áustria, nesses 6 anos que eu morei aqui. Então, eu nasci pra morar na Coreia, gente. Não tem essa, sabe? Eu já aceitei. Eu nasci pra morar na Coreia. Daí, né, no meu primeiro dia fora da minha quarentena, do meu cativeiro, né? Como eu sempre brinco, eu fui comer Jimtak, que é a minha comida favorita, que eu amo até hoje. Eu sempre, quando eu vou pra Coreia, eu sempre quero comer Jimtak quando eu chego, porque me dá uma nostalgia, né? Então o Young sempre me leva pra comer Jimtak. Vou deixar uma foto aqui de como é o prato, mas é um frango com queijo e várias coisas, legumes, muito, muito bom. Depois a gente foi numa locação com umas amigas, uma delas é youtuber também. Eu não era na época, então tem um vídeo da minha primeira saída, né, na Coreia, oficialmente. Vou deixar o link aqui embaixo, que tá no canal de uma amiga minha. E a gente foi numas locações de um drama chamado True Beauty, que eu ainda não assisti, mas eu quero assistir. Porque, gente, eu fui nas locações do dorama, na minha primeira saída na Coreia, então eu acho que eu tenho que assistir, né? Eu tenho a obrigação moral de assistir o True Beauty. E foi isso, a gente foi no karaokê, então assim, foi o primeiro dia incrível. Eu tava muito, muito feliz de ter saído, né, do meu quarto de hotel e tal. E depois de uns dias eu fui pro meu dormitório, né, que não era um dormitório, é uma casa, né, que a gente, com outras amigas, conheci ela, a gente saía também juntas. Gente, foi tudo incrível, então eu fiquei na Coreia por 5 meses fazendo esse intercâmbio. Eu cheguei em agosto e fiquei até janeiro, mas a faculdade mesmo era do dia 1º de setembro até o dia, acho que 15 de dezembro. Então, eu tive muito tempo livre, né, pra fazer férias. Conheci várias cidades incríveis também. Algumas a trabalho, porque eu tinha alguma quantidade de seguidores, acho que eu tinha 3 mil na época. No meu outro Instagram que eu perdi, né, foi hackeada, sei lá. Esse Instagram me possibilitou, né, trabalhar. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas eu fiz alguns bicos, né, de influência. Então eu fui em 3 cidades, eu acho, 2 ou 3 cidades, graças a esse Instagram, tudo pago e tal. Foi bem legal, eu tenho várias experiências sobre essas viagens que eu vou contar mais em outros vídeos, mas a minha experiência nesses 5 meses foram incríveis. Eu conheci o Young, né, que atualmente é meu namorado, mas ele me ajudava muito, quando a gente ainda era amigos. Eu tinha meu namorado na Áustria, né, que a gente é amigo até hoje, inclusive tô na casa dele agora. Mas sempre foi muito assim, ele sempre foi muito incrível pra mim, o Young, né. Ele me ajudava com qualquer coisa que eu queria, que eu precisava, me levava nos lugares, me buscava, ia me ajudar em alguma coisa em casa. Ele tava sempre disponível pra mim. Ele era 10. O Young era 10 mil pra mim, porque ele sempre foi muito incrível, sem nem querer nada em troca, né? Mas eu sei que ele vai gostar muito de mim, então. Mas assim, a gente tem que. Eu sempre deixei claro, né? Eu tinha um namorado, então eu não poderia ter nada com ele. Então, desde o começo eu deixei claro, não iludi ele, tá bom? Passou esses 5 meses, e em janeiro o Young me levou no aeroporto pra eu voltar pra Áustria. Ele chorou, porque ele achou que eu nunca mais ia voltar. E ele não quer ter mais chance, né, da gente ficar junto. Ele me contou isso bem depois, né, claro, não me contou na hora. Mas eu voltei pra Áustria. Daí, entre esse período de janeiro até julho, que foi quando eu voltei pra Coreia de novo, de 2022, eu terminei com esse meu ex-namorado austríaco. Foi tudo de boa, a gente terminou, a gente é amigo até hoje, a gente é muito amigo, melhores amigos. Tanto que eu tô aqui na casa dele, né, passando uns dias por causa da minha faculdade aqui na Áustria. Eu já expliquei lá no meu Instagram, mas a gente é muito amigo, ele conhece o Young também. Mas foi isso, a gente terminou, daí eu voltei pra Coreia, eu já tava planejando, né, voltar de férias pra Coreia, eu já tinha tudo planejado, Airbnb e tudo mais. Mas eu ia ficar um mês na Coreia e eu ia pra outro país, né? Porque eu planejei a viagem de 2 meses pra Ásia. Só que aconteceu que eu fiquei esses 2 meses e meio na Coreia, porque eu e Young a gente começou a namorar, começou a ficar junto, né? Namorar, a gente começou mesmo oficialmente em outubro de 2022. Mas a gente já começou a ficar junto no final de julho, né? Eu cheguei no comecinho, lá pelo dia 2 de julho. E a gente foi ficar junto no final de julho, assim, que a gente... Eu resolvi que gostava dele também. Então, assim, a gente continuou conversando por telefone quando eu tava na Áustria e tal. Mas mais sobre a nossa história tem um vídeo também já no canal. Enfim, a gente se conectou. Eu fiquei esses 2 meses e meio
a Coreia, voltei pra Áustria por causa da minha faculdade, né, que eu tinha o 5º semestre pra fazer. Daí voltei pra minha faculdade na Áustria, fui morar sozinha, né, porque antes eu morava com meu ex-namorado austríaco, fui morar sozinha e tive esse relacionamento à distância, né, com o Ion. E em dezembro ele veio me visitar, passar o Natal comigo, Ano Novo. Em janeiro ele foi embora e em fevereiro eu voltei pra Coreia e fiquei na Coreia até comecinho de maio. Então, assim, fiquei mais 3 meses na Coreia, de fevereiro até maio. E foi incrível também, né? A gente começou a morar junto e eu levei a Pantera, né, minha cachorrinha, pra Coreia. E foi incrível porque ela se adaptou muito bem, ela já é idosinha, né? Ela já tem 11 anos, ela fez 11 anos esse ano, lá na Coreia. E eu tive que voltar agora em maio de 2023 por causa da minha faculdade aqui na Áustria. Então eu tive que voltar porque eles inventaram de fazer umas 2 semanas, né, de aula. Então eu vou vir fazer, também meu visto também já tinha estourado, né, os 3 meses, então eu tive que voltar. Daí eu vou fazer essas 2 semanas de aula e um dia depois da última aula eu já vou voltar pra Coreia, então tá bem perto já. Tô muito feliz de voltar, porque é meu lugar, gente, no mundo. Então, assim, não tem como eu tentar me enganar, entendeu? Eu sou apaixonada pela Coreia e eu sempre vou querer voltar pra lá. E agora que tem a minha cachorrinha que tá lá, a Panterinha, e o Ion, que é meu namorado, então a gente tá muito feliz juntos, a gente se fala todos os dias, eu tô muito feliz pra voltar. E basicamente essa foi a minha história, né? Na Coreia, eu queria contar pra vocês um pouquinho, pra vocês me conhecerem um pouco mais e sobre a minha história, né? De como eu fui parar nesse país incrível. Ah, e eu só fui ficar na Coreia de fevereiro até maio porque eu tava escrevendo meu TCC da faculdade, porque eu tô no meu último período. E também o meu estágio, que tem que fazer um estágio no último período, era remoto. Então isso me possibilitou ir pra Coreia. Enfim, gente, eu vou responder umas perguntas, mas não sei se esse vídeo vai ficar muito longo. Se ficar, eu vou fazer uma parte 2, tá? Só respondendo perguntas sobre como eu vim parar na Coreia. Então, se for ter parte 2, eu vejo vocês na parte 2. Um beijo, obrigada por ter assistido meu vídeo. Se inscreve no meu canal, dá like e curta bastante esse vídeo. Deixa um comentário, eu tô correspondendo todos os comentários, eu respondo todo mundo. E me siga nas outras redes sociais também, que eu vou deixar aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e eu vejo vocês na parte 2. Tchau! E vocês acharam que não ia ter palavra nova nesse vídeo? Hoje eu vou ensinar uma palavra que eu falo muito com o Ion, então a gente tá sempre brincando, né? Falando ariaraçô, que é araçô, que é como se fosse entendi, beleza, sabe? Ok, sabe? É como você responde. Deixa eu pensar. Entendi. É ok. É dando uma confirmação do que a pessoa tá falando com você. Então, a pessoa fala alguma coisa, você, araçô, que é ok, entendido. Vou deixar aqui como é que escreve, a romanização. E eu vejo vocês no próximo vídeo com a palavra nova. Araçô. Tchau!